No dia 20 de janeiro, Plutão e Sol formam um aspecto de conjunção, iniciando um novo ciclo de transformações, limpezas, purgas e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como está se iniciando um novo ciclo, é importante também entender o que aconteceu no ciclo anterior, então vou deixar aqui o vídeo da quadratura minguante, o momento que começou a finalização, para a gente saber também quais as energias terminam de fato agora. A conjunção na astrologia é um aspecto que a gente considera de união das forças, né? A partir daquele momento, o Sol e Plutão estão unindo forças. Além disso, se inicia um novo ciclo. O Sol vai percorrer todos os signos, né? Após esse encontro com o Plutão, formando os aspectos de quadratura crescente, de oposição e de quadratura minguante, além de sextios, trígonos, que eu não abordo aqui porque são aspectos que não trazem tensão para o ciclo, mas que também marcam, né, a progressão, essa visão dos ciclos que a gente trabalha aqui no canal. Quando dois planetas unem forças, né, a gente tem aquela energia ali somada, ou seja, esse Sol a partir de agora está trabalhando com a energia do oculto, do poder oculto, né, daquilo que pode ser transformado. Começa uma modificação, é o momento do início, então muita coisa é plantada a partir dali, para desenvolver ao longo do ano, ao longo do ciclo, ao longo que a conversa entre os planetas vão acontecendo, né? Porque aspectar isso é olhar. Então aqui, como eles unem forças, eles não se veem direito, eles estão juntos, eles estão unidos. Do ponto de vista da astrologia, vale sempre a pena lembrar, porque lá no espaço continua a mesma órbita, Plutão não está junto com o Sol, Plutão não vai entrar dentro do Sol. Isso não acontece, mas para a astrologia a gente tem esse simbólico, né? Essa união simbólica que pode representar que na essência solar, que os temas que o Sol representa, né, dentre eles a essência, que aquilo ali possa ser transformado ou que se irradie de uma forma transformadora, de uma forma poderosa, ou ainda que essa irradiação possa ser oculta. Então vale a pena a gente prestar atenção naquilo que vai ser semeado a partir de agora. Lembrando que eu falei nos vídeos de previsão que o ideal era aproveitar melhor o ciclo dentro daquilo que sente que tem que trabalhar. Ou seja, se vai ser de limpeza, de purga, né, de transformar a essência, aquilo que a gente tem de mais próximo do nosso verdadeiro ser, a partir da visão astrológica, é o ciclo de Sol e Plutão. Principalmente se vai limpar alguma coisa, se vai purgar. O Plutão destrói para transformar, expõe tudo aquilo que está oculto. Ele traz essa energia que é destrutiva, porque aquilo que está escondido muitas vezes se esconde através de artifícios, muralhas, né? Coisas ali que impedem da gente enxergar de fato como é a essência. Então quando se fala do efeito de destruição é nesse sentido. Aquilo que esconde vai ser destruído para a coisa ficar exposta, muitas vezes em carne viva, né? De forma dolorosa, né? Porque envolve dor. Ninguém quer se expor por vontade própria, envolve dor, então ele faz esse processo porque a gente enxerga aquilo que a gente não quer ver, para a gente confrontar esses lados mais negativos, né, mais assombrosos da nossa personalidade, aquilo que a sociedade diz que a gente tem que reprimir, varrer para debaixo do tapete, manter trancado dentro de nós com um esforço enorme, o que acaba causando uma outra carga, né, trazendo muitas vezes essas coisas todas à tona de forma explosiva, né, de tempos em tempos, quando aqueles gatilhos ali são acionados. Então, quanto mais a gente enxergar esse
aspecto, entender que a nossa essência, né, que é o Sol, representa o brilho ali, o centro do mapa natal de cada um, né, que traz essa essência, que traz as características que precisam ser irradiadas, aquilo que precisa ser mostrado, as habilidades, os talentos natos, tudo isso é o Sol, assim como o Sol também permeia todos os pontos, né? Então, se o Sol tá no determinado signo com aspectos específicos, essa energia aparece em tudo, na fala, no pensamento, na maneira de agir. Então é isso, né? É algo que permeia tudo, por isso que é chamado de essência. E o Plutão, expondo a nossa essência, dá a possibilidade da gente ir além das máscaras sociais, daquelas proteções que a gente muitas vezes constrói, né, achando que está fazendo ali algo positivo, tentando manter escondido esse lado negativo, esse lado sombra nosso, para que não venha à tona de qualquer forma. E aí o trabalho do Plutão, que é o Hades da mitologia grega, né, o senhor do submundo, aquele que controla a fronteira entre a vida e a morte, quem detém o verdadeiro poder, que fica, né, ali nos bastidores ocultos, sem que ninguém saiba, tomando as medidas, dando os direcionamentos e, de certa forma, gerenciando a coisa. Isso é um senso de poder oculto. O Plutão também fala sobre o subconsciente. Quanto mais a gente entender que essas situações desafiadoras, de muita dor, de perda, de morte às vezes, né? Às vezes até mortes físicas que acontecem quando a gente está passando por um trânsito de Plutão, é justamente porque a gente se desapegue, se transforme e renasça mais forte. Claro que isso não é um processo bonito de se viver. Claro que isso traz dor e muita, né, tristeza na maioria das vezes. Mas a gente percebe que se a gente conectar, principalmente falando aqui do aspecto com o Sol, se a gente conectar com a nossa essência, a gente sai do outro lado empoderado, capacitado até para fazer coisas que a gente nem imaginava, porque nós passamos por uma grande provação, por uma grande purga, né? Aquilo foi transmutado, o negativo em nós foi transmutado e a essência pode ser irradiada de uma outra forma, de uma forma mais leve, de uma forma mais positiva. Ou seja, quem tem aspectos entre Sol e Plutão no mapa natal precisa olhar para esse lado, enxergar que muitas vezes tem algo ali oculto sobre si que nem mesmo a própria pessoa consegue ver e que ela precisa às vezes mergulhar profundamente dentro de si, o que normalmente essa pessoa pode ter medo, né, de trazer à tona, porque ela sabe que lá no fundo é muito maior, né? Para chegar na profundidade ali, às vezes é difícil, porque é um mergulho mesmo dentro do desconhecido, dentro daquilo que muitas vezes é uma espécie de um lago, né, muito profundo e que a luz do sol não toca. Lá no fundinho tem alguma coisa que vale a pena esse mergulho, trazer isso à tona a partir da essência. Então muitas vezes são pessoas que vão trabalhar com coisas desafiadoras, né, trabalhar com terapia, trabalhar com questões ligadas à morte, né, porque tem essa energia, ou mesmo auxiliando nesse sentido. Então tudo isso também são aspectos que o Sol dessa pessoa pode irradiar. Por exemplo, quem nascer no dia 20, que tem a conjunção, vai ter essa energia muito forte que vai precisar desenvolver ao longo da vida. Além de precisar lidar com esse poder, porque ele empodera desde que se passe pelas crises, né? Então é uma pessoa que está constantemente vivenciando crises para que a partir dessas crises ela se transforme e alcance outros níveis, porque de certa forma é aquilo que a essência, o espírito, o ser maior, né, o eu superior dela precisava passar nessa vida para que ela chegasse em determinados pontos. É o que eu falei lá no início, ninguém gosta de passar por isso e essas situações são ainda mais desafiadoras porque a gente tenta resistir. E vale lembrar que o Plutão é um transpessoal e, como eu sempre falo, esses planetas, essas energias arrastam a gente quando a gente não quer enxergar, quando a gente não quer vivenciar, porque são processos
muito maiores que estão além das nossas individualidades. Então vamos às datas do ciclo de 2025. A conjunção acontecendo no dia 20 de janeiro, a quadratura crescente vem no dia 21 de abril, a colheita, o auge, o momento ali que começa os resultados virem à tona no dia 23 de julho, o ciclo começa a finalizar no dia 22 de outubro e uma nova conjunção está marcada para o dia 21 de janeiro de 2025. Ou seja, nós vamos trabalhar um ano com esse ciclo, com essa energia, e essa vai ser a última vez, enquanto a gente está vivo, que essa energia acontece no signo de Capricórnio, algo que só vai se repetir quando Plutão voltar daí a cerca de 250 anos. Então a gente tem que aproveitar. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Plutão formam um aspecto de conjunção, iniciando um novo ciclo, o ciclo de 2024 de transformações da essência solar, de tudo aquilo que o Sol irradia e representa, acontecendo no dia 20 de janeiro, às 10h45 da manhã do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Sol e Plutão a 29 graus de Capricórnio, 29,59 para ser mais exato, é o pulinho para o Sol já ingressar no signo de Aquário, logo após essa conjunção. O Plutão também ingressa no dia 20, um pouco mais tarde, e essa energia entre os dois vai ser levada para esse segundo ingresso. Então vale a pena considerar os temas de Capricórnio, apesar de que aqui a gente já tem uma coloração de Aquário também, trazendo um pouco dessa questão racional, intelectual, muitas vezes, do coletivo, de tudo aquilo que o Aquário representa e também das estruturas. É o último ciclo, a importância está aí. É o último ciclo entre Sol e Plutão iniciando com a energia de Capricórnio. O próximo já vai ser definitivamente em Aquário. Então a gente tem que aproveitar para estruturar melhor a nossa essência, ter essa energia que favorece a construção, tem um certo pragmatismo, de deixar bases muito sólidas, o nosso centro mais estável possível, realizar as coisas, concretizar as coisas, que é o foco dessa energia. O planejamento, quando a gente fala de essência solar, a gente está falando daquilo que a gente tem mais próximo, segundo a astrologia, que a gente consegue chegar do nosso ser, do verdadeiro ser, irradiando isso a partir do Capricórnio, o Plutão mostrando que pode ser transformado, pode ser purgado, pode ser limpado, tudo aquilo que há de negativo nessa essência. E a partir daí, uma estrutura melhor pode surgir, um centro, um eixo ali que mantém a gente de pé. Só que é fácil? É claro que não, traz muita dor. Preciso descamar, desprender, tirar essas camadas sociais que a gente coloca para enxergar tudo isso, para se empoderar também. Tirar o poder, trazer o poder para si. Parar de dar o poder sobre si para o outro, colocar no outro referencial. O seu referencial tem que ser você mesmo, o seu centro, o seu eixo ali é dentro de você. Tudo está dentro da gente. Então o Plutão tende a mostrar isso com muita força. Quem vivenciou esse ciclo no ano passado sabe do que eu estou falando, já percebeu que não é brincadeira. E descamar tudo isso, tirar essas camadas sociais, o que às vezes faz com que a gente se depare com pessoas completamente diferentes daquilo que a gente mesmo tinha imaginado sobre nós, mas que é necessário a gente enxergar dessa forma. Usar a clareza que o Sol também traz, porque o Sol sempre ilumina, para a gente enxergar também esses lados mais profundos. É preciso mergulhar fundo para trazer essa essência à tona, para construir algo, uma identidade mais próxima, mais autêntica daquilo que realmente é. E a partir daí, impactar positivamente o mundo, deixando legado, conforme o signo de Capricórnio também mostra. Uma ambição positiva no sentido de realizar coisas, de irradiar essa
essência, esse centro pessoal, de forma que acrescente positivamente no coletivo, né? Deixando uma marca positiva no mundo. Para isso tudo é preciso mergulhar dentro de si, olhar para dentro de si, iluminar aqueles pontos mais obscuros. Às vezes as pessoas falam assim, tem que, né, tomar cuidado com os demônios, aquela coisa toda. Quanto mais a gente mergulha em si, mais a gente percebe que essas vozes que são tidas como demônios, como sombras negativas, elas fazem parte da gente também. E quanto mais a gente tenta evitá-las, mais fortes elas ficam. Pode reparar, coloca isso na prática. Pega uma coisa que você considera feia, horrorosa, né, medonha sobre si mesmo e começa a olhar para isso de uma maneira mais amena, de uma maneira mais suave, né, entendendo que aquilo ali também é parte sua, para você ver se não perde a força que tem. Não vem aquela carga toda, né, que o Plutão também pode representar, de algo que de uma hora para outra vem uma energia negativa, um lado negativo sobressai e sai fazendo estragos, porque é o potencial aqui também, explosivo. E quanto mais força fizer para reprimir, não posso mostrar, as pessoas vão achar horrível, meu Deus, o que é isso? Mais forte esse lado fica. Então eu costumo falar o seguinte, os meus demônios são os meus melhores amigos, porque a partir do momento que eu enxerguei a luz que há na minha própria escuridão, de certa forma, foi aí que começou toda uma mudança, toda uma transformação. E isso é o potencial que está desenhado na mandala aqui agora. Além disso, a gente vê que a Lua faz um trígono com essas energias. Uma Lua passando em Touro, né? Então o emocional, que tende a ser mais prático, mais objetivo enquanto está em Touro, ajuda também nesse sentido, porque mantém o pé no chão, não vai se iludir, porque tem um sexto aqui ainda do Netuno com o Sol, não vai se iludir muito fácil, né? O emocional ali, que às vezes o Touro foca muito nas necessidades materiais, então a Lua fica mais voltada para ter aquilo que ela sente que é necessário, né? O sustento, a nutrição, né? Normalmente a Lua passando em Touro deixa a gente até com um pouco mais de fome, porque, né, o lema do Touro é comendo que se cresce, então para se nutrir vai comendo ali, vai absorvendo cada vez mais para nutrir a si mesmo. Esse emocional pode ajudar, porque fazer esse mergulho que eu falei, né, até mesmo tomar essa atitude de encarar as próprias sombras é algo que requer também uma certa tranquilidade emocional, porque se fizer de qualquer jeito pode trazer muita coisa à tona que a gente ainda talvez não esteja preparado para lidar. Às vezes é necessário ter ferramentas. O que eu falo aqui é o seguinte, é um início, né? Requer coragem. E o Plutão reconhece isso. A gente não pode se amedrontar perante a energia de Plutão, porque senão aí vira uma coisa terrível, né? Uma energia que acaba, às vezes, até destruindo tudo que eu estou falando. Então, em vez de construir, acaba gerando uma carga ali que pode causar até mesmo a destruição. O ascendente caindo a 11 graus de Áries indica exatamente isso, que é preciso coragem, que é preciso ousadia, pioneirismo, incorporar essas energias, né? Colocar a si mesmo em primeiro lugar. Nós estamos falando da essência de cada um. Por mais que coletivamente a gente receba essa energia, é na essência de cada um que precisa ser trabalhado dessa forma. Então tem que ter coragem, tem que ter independência. Signo de Áries é para ser independente, é para lutar por si, para se colocar em primeiro lugar. Uma coisa que não é valorizada na nossa cultura, porque a gente aprende a olhar sempre para o outro, a dar tudo para o outro, a se referenciar no outro e negligenciar a si mesmo. Por isso que mais tem no mundo é gente que comete autoabandono, né? E a vida não anda. Será por quê? Mas com essa energia de Áries a gente vai abrir o caminho olhando para si, cuidando de si, dando essa atenção, esse autocuidado para enxergar essa essência lá no fundo, né? E trazer, conectar com algo maior, com o sagrado interior, trazer isso à tona. Se o mergulho for profundo mesmo, traz isso à tona e a coisa vai que é uma beleza. Outras áreas da vida até respondem positivamente.
Só que para isso é preciso força, é preciso ousadia. Mais um ponto que mostra isso, o meio do céu a 10 graus de Capricórnio, como bússola, como destino desse período, com o Marte aqui, ó, conjunto, Marte que rege Áries. Ou seja, não adianta, né, não é só falar, é preciso atitude. E essa atitude vai ser esperada de nós na vida pública, carreira e profissão, onde a gente pode realizar o potencial de realização. Desde que o Marte entrou em Capricórnio, eu tô falando isso, né? Que não assistiu o vídeo, dá uma parada e assista, porque é um potencial de construção. O Marte fica muito forte em Capricórnio, então tem que aproveitar. Só que para isso é preciso realizar e construir, né? O foco aqui é construir. Eu tô falando que é o último ciclo de Sol e Plutão em Capricórnio, então tem que aproveitar para reconstruir muitas vezes aquilo que o Plutão mesmo destruiu nos últimos anos, né? Desde 2008 aí. Individualmente todo mundo foi afetado, mas é preciso fazer isso. É uma oportunidade de construir um prédio maior, mais bonito, mais firme, né? Que resista ao teste do tempo, que resista às intempéries e resista até mesmo ao julgamento ali de Saturno, que rege o signo de Capricórnio. Ou seja, vale muito a pena ter atenção aí, porque essa energia também vai ser exigida da nossa essência, né? Publicamente a gente tem que se mostrar mais estruturado, mais capaz de lidar com isso. Transformar o negativo é transmutar, uma das palavras mais importantes aí do Plutão, né? De pegar algo que estava ali negativo e converter isso, né? Tornar isso positivo. Por isso que eu falei, a única forma de fazer isso é abraçar os próprios demônios, é abraçar a própria sombra e parar de lutar contra a natureza interna. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil e vamos aproveitar esse último ciclo para construir, trazer uma essência mais firme, mais centrada em si, capaz de responder aos desafios aí do futuro. E como o Plutão mexe com o oculto, né, a gente vai precisar enxergar isso, como eu falei, ele vai destruir, ele vai expor e o negativo vai vir à tona porque nós precisamos transmutar essa energia, transformar e sair mais fortes, mais leves do outro lado. Então não adianta tentar resistir, vai ser necessário, né, para quem quiser, né, como eu falei, nós seremos afetados porque é um transpessoal? Claro que vamos, mas o nível, né, a profundidade vai depender de cada um. Então cada um é que vai saber aí, de acordo com a ressonância interna, se tem necessidade ou não de passar por isso. Uma coisa que eu digo é, quando a gente está num movimento em que o Plutão afeta a coletividade, como vai acontecer agora em Aquário, e a gente já está, né, às vezes já passou por um processo ali individual de transformação, acaba que a gente consegue lidar com mais facilidade. Vale a pena pensar se quer resistir para não ser arrastado de qualquer forma por essa energia. Uma coisa que eu falei também que vale a pena esclarecer melhor é que na nossa sociedade a gente aprende que o negativo, né, o lado sombrio, o lado obscuro, diabólico, seja lá, né, dos nossos demônios, tem que ser muito bem confinados dentro da gente. Então a gente passa a vida inteira aprendendo que aquelas vontades, aquelas vozes que a gente tem na cabeça, muitas vezes nem é nada assim tão escabroso, né? Às vezes são vontades ali de fazer coisas, de ter uma satisfação pessoal, de buscar um pouco mais de prazer. A gente encara isso como demoníaco, como negativo, coloca isso como uma carga ali desnecessária e vai reprimindo, né? A nossa sociedade, ela é baseada nesse tipo de visão. A gente tem que negar a natureza humana, a gente tem que ir contra a nossa natureza. E fica nessa luta. Por que vira essa ideia de demônio? Porque fica nessa luta constante contra uma coisa que faz parte da própria pessoa, que faz parte de cada um de nós. Mas, meu Deus, você tá falando aí que eu tenho que deixar meus demônios sair de dentro de mim e tudo mais, e é bem isso mesmo. Só que assim, entender que isso também faz parte
de cada um de nós, né? Conciliar esses dois lados, né? Olhar para esse lado negativo não como algo ruim, expurgado, né, jogado fora, porque o mundo é dual, né? A gente vive um mundo em que o princípio da polaridade ele nunca vai deixar de existir. Então a gente manifesta a luz e a escuridão também. Quanto mais a gente tenta reprimir a escuridão em nós, não é que a gente vai sair por aí matando, fazendo um monte de besteira, crimes, etc. Mas quando a gente tira essa carga de que às vezes a pessoa não pode sentir, às vezes a pessoa não pode olhar, não pode pensar até, né? Já chega a esse ponto de castração, de simplesmente o pensamento ser algo negativo, aquilo ali vira um problema dentro da pessoa e aí sim a carga vai aumentando até que muito provavelmente ela explode e às vezes num ataque de violência, de situações mais extremas, mas mesmo individual, às vezes a pessoa tem um surto ali de tanta repressão que foi colocada na cabeça dela, de tanta crença negativa, de que aquilo que tem dentro dela é o mal, é o pecado, é sei lá, a expressão aí que é usada, quando na verdade aquilo só vai ser de fato resolvido a partir do momento que ela olha com amor até mesmo para aquilo que ela tem de negativo, para aquilo que ela acha que tem de negativo, para aquilo que o nosso mundo, a nossa sociedade coloca como negativo, coloca como, né, enfim, os adjetivos aí que eu já falei. Então vale a pena pensar, refletir, mas o que é isso que esse cara tá falando? Esse cara ficou doido. Pensa, né, com carinho, analisa se de fato aquilo que você tenta tanto ali se esconder, tenta tanto evitar que venha à tona, se não é nada mais do que uma parte sua que está sendo negada porque você acredita que tem que ser uma pessoa 100% positiva, 100% boa, né? Uma pessoa iluminada, espiritual, né? Quanto mais espiritual a gente fica, mais a gente concilia com essas coisas que a gente tem dentro de nós, porque entende que é na nossa natureza, e a partir daí, somente a partir daí, pelo menos a experiência própria, que a gente consegue ter um pouco de paz e a vida começa a ter outra cor. Porque enquanto você fica lá, não posso pensar isso, não posso sentir aquilo, não devo isso, não devo aquilo, tem que isso, tem que aquilo, é um inferno mental. E isso ninguém aguenta isso. Porque tá todo mundo doido aí. Tá tentando reprimir a si mesmo com tanta força que não entende o mal que tá fazendo para si em troca aí de, sei lá, de uma cultura que, na verdade, não tá nem aí para cada um de nós. Então vale muito a pena olhar para esse lado, fazer esses mergulhos mais profundos. Se você achar que não é para você, o nome do canal é Astrolibertação, não é Astroconformação. Então talvez essa mensagem não seja tão adequada aí para o seu estilo de vida. Tudo bem, siga seu caminho. E, né, cada um aí que precisa olhar para dentro de si, ter a ressonância interna e saber se o que eu tô falando aqui é válido ou não, se pelo menos vale a pena refletir a respeito, principalmente considerando a consciência que o Plutão representa. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre essas energias, tem esse aspecto no mapa natal, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.